Graça e paz, irmãos. Amém. Então abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. São Mateus, capítulo 6. São Mateus, capítulo 6, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 6 e o versículo, apenas o 6. Amanhã tem célula, irmãos, na casa do irmão Benedito, né? 8 horas, lá no Jardim Brasil. Você está convidado, você que está ainda sem alguma célula. E na casa do Danilo, é isso, Danilo? Da Mariana Tioso e do Rafael, 8 horas também, né? Ali no centro. E também 8 horas na casa da Edivânia, da irmã Edivânia, né? Lá no Mário Gonçalves, 8 horas, o povo de lá. Seria bom se o pessoal das células, os frequentes das células, pudesse ir convidando as pessoas para ir na célula, né? Então já acabou o culto aqui, a reunião, você já convida. Quem mora no Mário Gonçalves, próximo ao Mário Gonçalves, próximo aqui ao centro, ou próximo ao Jardim Brasil, já convida. 8 horas, explica onde é, ou passa a pegar, para haver um acréscimo também de pessoas novas na célula. Esse é o intuito também. Terça-feira, 7h30, reunião de oração aqui na igreja. Vem, irmãos, orar. 7h30. Nós estamos nessa série sobre oração, então venha orar. 7h30. Quarta-feira tem a tarde da bênção. 2h30 da tarde com a irmã Penha e as irmãs. Venham também, você que não está trabalhando, quarta-feira à tarde. E quarta-feira à noite, 8 horas, tem a célula na casa Tati, né? Com as irmãs, as moças. E 8 horas na casa do irmão Cosme também. 8 horas. Vai ter lá no Lê, dessa vez? Então tá bom. Quarta-feira agora na casa do Cosme, no Jardim Planalto ali. E na casa da Tati, também ali no centro, antigo. Quinta-feira, 7h30, o culto. Convide as pessoas para vir ao culto. Estaremos ainda tratando sobre oração. Sábado, 8 horas, tem escola bíblica aqui. Venham, irmãos, para a escola bíblica. É necessário nós estudarmos a palavra de Deus juntos. E também 7h30 tem com jovens, né, José Henrique? 7h30 escola bíblica com jovens. Domingo, o culto 7h30. É isso? Amém. Mateus 6:6. Quem achou, diga amém. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Assim orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê no secreto, te recompensará. Eu vou ler mais uma vez. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê no secreto, te recompensará. Amém, irmãos? Nós estamos aqui tratando a respeito de oração. Desde quinta-feira retrasada, eu aqui falei sobre uma ressignificação do Cristo que a gente ora, que a gente fala. É o Cristo que cumpre a vontade dele, a vontade de Deus, o enviado de Deus, para nos resgatar do lamaçal de pecado, para nos levar para Deus, aqui na terra, a partir da terra. Domingo passado aqui o pastor Rony pregou sobre oração também, na perspectiva de 2 orações, a oração almática e referenciou os salmos, a oração de Davi, as orações circunstanciais da vida, do socorro, da dificuldade. Ele clama, uma hora ele está bem, uma hora ele não está, mas ele está falando com Deus para suprir necessidade da hora, do momento. E depois encerrou dizendo sobre a oração da maturidade, a oração daquele que cresce, que é a oração do seja feita a tua vontade. E descreveu alguns versículos e terminou no Getsêmani, Jesus orando: Pai, se possível passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. E quando oramos segundo a vontade do Senhor, o Senhor nos ouve. 1 João 5, 13 e 14, 14 e 15. Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, temos a certeza que Ele nos ouvirá e realizará o pedido que fizemos segundo a tua vontade. Quinta-feira o Dr. Fausto esteve aqui também ministrando sobre oração e falou sobre Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Aleluia. E deu uma descrição sobre esse pai, sobre com quem falamos. E entrou num assunto muito interessante a respeito da bênção. Conta a bênção, irmão. Recebe a bênção, sendo que bênção é aquilo que Deus fez com Jó, né? Viste o meu servo Jó, homem sincero e reto e fiel a Deus. É o testemunho de Deus a nós, é a bendição de Deus ao homem. E hoje eu gostaria de estar tratando sobre o quarto secreto. Parece até filme de terror, né? O quarto secreto, as dimensões do quarto secreto. Mas não é filme de terror, não. Eu gostaria de falar sobre duas dimensões do quarto secreto. Quando olhamos para o texto aqui de Mateus, capítulo 6, qual é o contexto desse único versículo que eu li? O contexto desse: entra no seu quarto, fala com teu pai que te vê no secreto, e o pai que te vê no secreto te recompensará. Esse eu li. E qual é o contexto de Mateus capítulo 6? O contexto de capítulo 6, pelo menos ele descreve as três principais colunas das virtudes que mantêm a religião: a justiça, a oração e a doação de esmolas. Ele começa dizendo, não, os escribas tinham um costume de ajudar aos pobres e avisar na sinagoga e nas ruas: estou ajudando. É a justiça. Eles iam dar oferta, dar esmola e dava na frente de todo mundo: eu que estou dando, eu que estou abençoando aqui. Honras a mim, glória ao meu nome. E depois a oração deles era falada repetidamente, às vezes nas esquinas. Imagina eu sair na esquina aqui e chamar: gente, fica aqui. Sejam minha testemunha, que eu vou estar orando a Deus agora. E começar a orar, repetir coisas. Aí eu falo: amém, vocês viram que eu já orei. Deus, fiz a minha parte. São todos testemunhos. Isso é a mola que mantém a religião. Seja de segmento católico, seja de segmento evangélico, seja de qualquer segmento espírita, seja de qualquer segmento. Essas três molas que mantêm a religião no ápice: a justiça ao menos favorecido, e a justiça mérito, eu que fiz, minha recompensa, me reconheçam. A esmola para o pobre, eu que dei, me reconheçam. A oração, estou orando em voz alta para que todos vejam, me reconheçam. Isso é o que mantém a religião, a aparência e o mérito: eu que dei, eu que ajudei e eu que orei. Só que Jesus vem desmistificando essa aparência justiceira do mérito. Quando você ajudar alguém, não fala para ninguém. O pai que te vê no secreto vai te recompensar. Se você for dar alguma esmola para alguém, alguma oferta para alguém, não toque trombetas diante de ninguém. E o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porque o pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar no secreto. E quando orares, não fique repetindo nas esquinas, demonstrando que vocês sabem falar com Deus. Não chame o foco para vocês, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o pai que te vê no secreto, e o pai que te vê no secreto te recompensará. Jesus, de fato, ele chuta o balde da religião e da religiosidade e nos convoca a ter um relacionamento, um negócio, um contrato direto com Deus. De fato, estou ajudando o pobre, mas não estou fazendo ao pobre. Quem faz ao pobre, faz a Deus. De fato, aquele que está dando uma oferta voluntária, movido pelo amor, uma esmola, não está dando ao pobre, ao necessitado, está num contrato com Deus. E aquele que está orando, não está orando para ser visto, para ser mostrado, porque ora bonito, porque ora bem. Aliás, ele entra no secreto, fecha a porta, rompe relações e fala com o pai que está no secreto, que vê no secreto. Jesus nos convida para uma espiritualidade do secreto. Jesus nos convoca em Mateus capítulo 6 para uma espiritualidade do reino de Deus, que não é embasada em méritos, naquilo que eu vejo, naquilo que eu reconheço nos homens, mas a consciência é que eu estou nu e patente aos olhos daquele com quem devo prestar contas, e o meu negócio é com Deus, não com os homens. Ele começa assim. Nesse contexto ele vai falar do tesouro: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Ele diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E ele diz ainda: ninguém pode servir a Deus e a mamon e as riquezas, ou agrada um ou desagrada o outro. Ele termina o capítulo 6 dizendo sobre a ansiedade, a solicitude da vida. Não andei ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. O vosso pai bem sabe
Ele cuida de aves, Ele cuida dos lírios do campo. Não valeis vós muito mais do que eles, homens de pequena fé? Portanto, se o Deus que veste o lírio, vos vestirá vós. O Deus que cuida das aves, que não semeiam, não cegam, não guardam em celeiro, é o Deus que cuida de vocês. Não andem ansiosos quanto ao amanhã. Vocês não podem acrescentar um côvado à sua estatura. Basta a cada dia o seu mal, mas antes buscar em primeiro plano o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É a espiritualidade do secreto do reino. Ponto, termina o capítulo 6. A oração está no meio disso. A oração está no meio para romper com a religiosidade da aparência, do foco em mim. E a religião está no meio das riquezas, onde está o meu coração, onde está o meu tesouro. E a oração vem rompendo com todo tipo de ansiedade. Eu não oro por ansiedade. Aliás, quando eu oro, eu não sou ansioso. Amém? Esse é o contexto. Para a gente começar a pregar, preste atenção. Eu estou falando aqui hoje sobre duas dimensões do quarto secreto. E a primeira dimensão que eu quero falar com vocês é a seguinte: é a dimensão do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo, a primeira dimensão é da vontade de Deus feita em mim. Amém, essa é a primeira dimensão. E como é essa dimensão? Lá no Éden, preste atenção, não é difícil, é só prestar atenção que isso é bíblico, você vai entender. Lá no Éden, o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27 diz assim: Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a imagem e a semelhança de Deus é feito o homem. Amém? E o homem domine sobre os animais que voam, dos répteis, dos aquáticos, dos vegetais, domine sobre tudo. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Então Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E no sexto dia Deus colocou a mão no barro e fez o homem. E soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse ser alma vivente foi constituído algo do Espírito, do ser de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus, foi colocado no homem. E o que é essa tal da imagem e semelhança, da imago Dei? Os calvinistas que me perdoem hoje. Imagem e semelhança de Deus é constituído por três elementos que as configura. Deus, um ser pessoal, que tem uma personalidade, colocou no homem essa possibilidade do homem ser pessoa, de ter uma personalidade. E é isso que o distingue dos animais, do cachorro, do cavalo, da girafa, do elefante, da cobra. Eles são seres criados do pó, pela palavra. O homem, além do pó, recebe essa personalidade de Deus dentro dele. E é por isso que o homem domina sobre tudo. E é por isso que o homem é a obra-prima da criação, a coroa da criação de Deus. Deus tem um representante de fato na terra agora. O homem com a sua imagem e semelhança colocado nele. O que é a imagem e semelhança? A imagem e semelhança é constituído de três elementos: sentimento, inteligência e vontade. A imagem e semelhança é construída por três elementos: sentimento, vontade e inteligência. O cachorro não tem inteligência, o cachorro não tem vontade própria, ele age por instinto. Por isso que o homem tinha que dominar, porque ele tinha essa imagem incrustada nele, essa pessoa, essa personalidade de Deus, da Trindade nele. Pensa, cria, administra, tem a inteligência, sente, Deus também sente. Ele tem vontade própria. Por isso o homem domina no Éden, porque a personalidade de Deus está nele, é um ser pessoal. Aí vem o pecado, Gênesis capítulo 3. O pecado abalou tudo. A terra agora brota cardos e abrolhos, espinhos. A mulher vai ter que parir com dor. O homem vai ter que comer do suor do seu rosto. A morte entrou em cena. Caim mata Abel.
Adão um dia diz de Eva: ela é meu osso do meu osso e carne da minha carne, eu a amo. Outro dia ele diz assim: foi ela que fez pecar, ela que é a culpada. Há uma inimizade, tudo agora está abalado. Por quê? Pela queda, pelo pecado. O pecado abalou tudo. O pecado abalou o homem, o pecado atingiu o homem. Mas e a imagem e semelhança de Deus no homem? Morreu? Pois o conselho de Deus era: não coma do fruto, se comerdes do fruto, morrereis. O homem morreu depois que comeu o fruto? Não. Quem morreu? Morreu o relacionamento com Deus. Havia um abismo entre Deus e o homem, de modo que o homem não poderia mais chegar na intimidade, na face de Deus, porque o pecado está sempre no meio. Entretanto, a imagem de Deus, a pessoa de Deus, sentimento, inteligência e vontade dentro do homem, não morreu, não foi extinta, foi maculado, foi abalada. Aquilo que era figura perfeita ficou desfigurado, embaçado. Sabe quando a televisão não está pegando muito bem, está embaçado, você não consegue ver direito o que está acontecendo? Aconteceu isso no homem nós, de modo que o sentimento do homem agora, da imagem e semelhança de Deus, não é o mesmo sentimento de Deus, de paz, de amor. O sentimento agora é de ódio. Caim quer matar Abel, e a inteligência dele não é mais para criar, para dar vida, é para chamar Abel para o campo escondido, tramar um negócio, um esquema, uma tocaia para matar Abel. E a vontade agora não é administrar o jardim de Deus, não é administrar na vontade de Deus, não é conversar com Deus, porque Deus vem falar com Adão. Sabe o que a vontade de Adão faz? Adão esconde de Deus, não quero falar com Deus, ele esconde. O que aconteceu? O pecado abalou a imagem e semelhança de Deus em nós. E a imagem e semelhança de Deus em nós constitui de vontade, inteligência e sentimento. O Velho Testamento todo é essa vontade abalada, desfigurada, de modo que o homem não consegue ter intimidade com Deus e conviver com essa intimidade, com uma boa vontade, com o sentimento de Deus e com o raciocínio de Deus. Toda regra tem uma exceção. Enoque é tomado, Deus o toma para si. Moisés fala com Deus face a face, mas Moisés também é que pisa na bola na terra. Vem Jesus, vem Jesus. Deus que entrava no Éden para falar com Adão, Deus agora em Cristo entra na terra para falar com o homem. E o que Jesus Cristo está fazendo na terra? Sinalizando de novo a possibilidade dessa imagem e semelhança ser restaurada no homem, e o homem ter de novo a intimidade do face a face com Deus sem o véu. Por isso ele começa a dar modelo e a dar padrão. Ele chama a responsabilidade para si e diz assim: olha, a imagem foi desfigurada, está estragado, estragou o negócio, mas olhem para mim que eu quero consertar, porque a partir de agora os céus estarão abertos sobre o Filho do Homem, e vocês vão ver anjos subindo e descendo sobre ele. Preste atenção. Ele começa a andar com Pedro, Tiago e João, os 12, a multidão, e ele é o modelo, é o protótipo, é o exemplo para acertar essa figura. Aí ele entra na oração, e a oração diz assim: entra no teu quarto, fala com o pai que te vê no secreto, fecha a porta, o pai que te vê no secreto te recompensará. Capítulo do versículo 6, no versículo 10 ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que dimensão é essa do quarto secreto, em que a vontade de Deus é feita em mim? E como é feita em mim? Entrar no quarto secreto é romper comunicação com o sistema. Jesus está dizendo: rompa as comunicações com o sistema, desvincule de todo tipo de notícia, boa, má. Rompa com a fofoca, com o disse-me-disse, com a polêmica. Fecha a porta, não deixa ninguém e nada entrar. Aí você entra no seu quarto, porque o pai já está ali. Se ele vê, porque ele está ali. O pai que te vê no secreto, ele está ali. O pai tem um encontro com aqueles que visitam um quarto secreto. Entra no quarto secreto e fala com o pai, e o pai que te vê te recompensará. Que recompensa é essa?
Se a primeira dimensão que eu estou expondo é a da vontade de Deus sendo feita em nós, assim na terra como no céu, sabe o que o Pai vai fazer em nós, no quarto secreto? Primeiro de tudo, antes de você pedir, chorar, gritar, restaurar a imagem e semelhança dele em nós. Porque existe algo da vontade de Deus, que é a imagem e semelhança, desfigurado em nós. Aliás, como que Adão orava? Adão tinha intimidade com Deus, tinha problemas inúmeros, cuidar do jardim, dos animais, dos vegetais, de Eva. Não é fácil cuidar de Eva? É fácil cuidar de Eva? Pelo amor de Deus. Por que você colocou o nome nesse animal? Por que você não colocou daquele de outro? Por que você fez isso? Não é fácil cuidar de Eva. E como que Adão orava? Adão orava? Lógico. É que você imagina Adão assim, né, arrebentado. Deus, por que o Senhor fez isso? Me dá isso. Aquela árvore está secando do jardim, eu quero ela de volta. A girafa cruzou com outra girafa e não deu certo, nasceu algo estranho. Deus, eu quero descanso do jardim, eu quero sentar, eu quero uma rede. Faz uma rede, dá uma ideia, vou dar uma ideia para o Senhor. Faz uma rede, para mim ficar balançando aqui na sombra. Não é isso que é oração. É isso que a gente está falando desde semana passada. Não é só isso. Oração é quando Deus vinha com ele no Éden. Adão ouvia os passos de Deus chegando no Éden. E Adão tinha prazer em ouvir Deus, em conversar com Deus, em se acertar com Deus, em estar na face de Deus. Aí a gente está no quarto secreto. Que tal se esse quarto se transformasse num Éden? E essa primeira dimensão da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus em nós, ser mexida por Deus. Um dos elementos da imagem de Deus em nós é a vontade. Aí você diz assim: ai pastor, eu preciso, eu quero casar, ora por mim. Estou desempregado, abre uma porta de emprego, eu quero. Eu quero mudar, ora por mim. Aí eu vou dizer para você assim: ora, qual é a vontade de Deus? Aí alguém vai me dizer assim: vontade de Deus não adianta nem pedir segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é sempre não para mim. Quantos aqui já pensaram assim ou pensam que a vontade de Deus é sempre não? Segundo a vontade de Deus, então tá bom, já não vai dar. Não vou casar, não vou trabalhar, não vou receber. Por que a vontade de Deus na nossa vida é sempre, entendemos como não? Porque já está desfigurado em nós, já está pré-determinado, já está estragado o negócio em nós. Aí a gente entra no quarto. Você entra no quarto desesperado para falar com Deus, né? Quero falar com Deus, eu quero orar, eu quero pedir para Ele mudar a minha vida, abrir a porta, mudar meu marido, antes que aconteça qualquer coisa. Aí Deus fala, Deus está lá esperando você. Aí você chega com a sua agenda, né? Oh meu Deus, eu não preparei nada, irmãos, por isso que eu estou assim. Você chega com uma agenda, Deus, está aqui, ó. Aí Deus fala, opa, calma, fica quietinho. Nesse primeiro encontro do quarto, quem fala e quem está fazendo sou eu, a minha agenda é essa aqui. Calma, você está pensando errado, você está raciocinando errado, você está sentindo coisa errada, você está com uma vontade errada. É por isso que você está angustiado, aflito desse jeito. Está tudo errado em você. Aliás, você é um erro. Aí Deus diz assim, deixa eu trabalhar em você. Deixa eu trabalhar em você. Aí Deus começa a mexer na gente. Mexer, a tentar lapidar. Aliás, Jesus Cristo é o Emanuel, que significa Deus conosco. Que glória. Profetizado Isaías, é Deus conosco. Aí o Espírito Santo é Deus em nós. Fazendo o quê? Lapidando essa imagem e semelhança original de Deus em nós. Construindo essa imagem e semelhança, restaurando-a, para que possamos saber orar, porque não sabemos, e estar na intimidade com Deus. Sabe quando você compra o seu DVD, assistir um filme, ouvir uma música, aí o que acontece? Está tirando ele da loja sem querer, você vai todo comportado, saindo assim da loja, balançando o seu DVD, e bate ele assim, bate na quina do carro, vai embora. Você chega na sua casa, está embaçado, não pega o DVD. O que você assinou quando você comprou? Por favor, gente, o que você assinou quando você, uma assistência jurídica? O que você assinou quando você comprou? Um contrato de garantia.
Aleluia. Todo mundo assina e guarda o contrato, hein? Aí deu problema, você vai levar lá na oficina da fábrica para consertar o DVD. Aí chega na oficina o DVD. 4 chaves de fenda, Phillips, né? Para abrir. Tira o DVD, o que acontece? Tem peça solta ali dentro. Peça solta dentro do DVD, fora do lugar, produz imagem distorcida. O que eles fazem? Eles consertam o DVD, mexe, tira aquela peça, coloca aquele fio, corta aqui, estragou, ralou, tem que dar uma amassada, uma polida, pronto, no jeito, para estar no prazo a garantia. Arrumei, ficou bom, liga de novo, pega bonitinho. Aliás, outra coisa, outro exemplo. Você vai no Dia das Crianças agora, dia 12 de outubro, comprar para sua filha e para o seu filho um quebra-cabeça. E vai ter um quebra-cabeça com 200 peças. E a imagem é um homem bonito. É um homem bonito que tem que construir. Aonde está a imagem a ser construída pelo quebra-cabeça? Na tampa. Na tampa da caixa, do quebra-cabeça. A imagem é essa, que é um homem bonito, perfeito, lindo, cabelo assim, bem, né? Óbvio, certinho. Aí tem 200 peças. Aí você abre a sacolinha, 200 peças não compradas. Aí você, meu Deus, como que eu vou montar isso? Como? Você espalha as peças, sempre olhando para a imagem da capa. É isso aqui que eu quero construir. Ah, tá, o nariz não é assim. Ah, tá, esse aqui não é a cabeça, é o pé. Quando você monta igualzinho a imagem da capa, você diz, tá perfeito, por quê? Porque a imagem é igual da capa. Sabe o que aconteceu no Éden? Nós perdemos a imagem da capa. De lá para cá são 200 peças de quebra-cabeça que nós viemos construindo todo dia sem uma referência de imagem. Sabe o que deu? Um monstro que abusa de criança. Sabe o que deu? Construir um quebra-cabeça sem uma referência de capa. Do que eu estou construindo? Pedófilos, os presídios superlotados da federação, homicídios, ameaças de morte, tramas para matar. O que é isso? É um monstro criado sem Deus. Aí eu estou falando sobre oração, calma. Oração é tudo isso, irmãos. Aí você está entrando no quarto secreto. Aí você quer, eu quero, me dá. É o santo daime, a religião do daime. Santo daime, me dá, daime. Aí Jesus fala assim, não, calma. Você chegou tão monstro aqui, parece o Frankenstein. Seu pé está na cabeça. O seu coração, está na sola. Por que você pisa nos outros? A sua língua, nossa, como ela está comprida. Longa, tem longa. Tem que pegar as 4 chaves Phillips e abrir o DVD e cortar algumas arestas. Chega no quarto secreto, fecha a porta, desvincula. A primeira proposta de Deus no quarto secreto é esta, Deus está assim, Aí você chega para orar, Deus está assim, O que é isso? Essa é a tampa do quebra-cabeça. Aí você diz, nossa, que coisa linda. Como eu queria ser assim. Aí Deus diz, esse é o meu projeto, sempre foi. Mas por que eu estou esse monstro? Aí Deus mostra do lado da tampa tem um espelho. Você fala, coração. Que coisa feia, que bicho é esse? Aí Deus fala, é você. Aí tem um bicho horrível, com unha, com dente, um monstro, é você querendo sugar, querendo machucar, digladiar, pisar nas pessoas, humilhá-las. Você fala, que coisa feia. Quem é esse? Deus fala, é o espelho, é você. Mas o carro que eu quero? Eu vim aqui para pedir o carro no quarto secreto. Aliás, eu vim aqui para o Senhor mudar o monstro do meu marido, mas o monstro de fato sou eu. Eu vim aqui porque eu quero trabalhar tanto, fiz uma faculdade, estudei, eu quero só trabalhar. Mas você está feio no pedaço. Se você trabalhar assim, você vai machucar muita gente. Sabe o que Deus propõe? Pega o seu quebra-cabeça, espalha todas as peças. Aí o Espírito Santo coloca essa imagem diante da gente, da capa, da caixa. Aí você diz, mas eu não consigo construir um quebra-cabeça de 1000 peças sozinho. Aí o Espírito Santo diz, eu sei disso. Eu estou dentro de você fazendo isso. Sem você perceber, já tem tempo. De repente montou. Está faltando uma peça. O Espírito Santo chega e diz assim, a peça é essa aqui.
Mas agora é o que é? Eu não quero desfigurar isso em mim. Eu amo o próximo, mas eu odeio os meus adversários. Acabou de chegar uma peça do céu que diz assim: eu, porém, vos digo, ame todo mundo, ore por aqueles que vos perseguem. Se alguém te ferir a face, vire a outra. Se te pedir para caminhar uma milha, vai a outra. Você diz, mas essa peça está duro de encaixar, né? O Espírito Santo diz, eu sei, mas só a insistência no quarto secreto, com o Pai que estiver no secreto, é que vai fazer você voltar a ser a imagem de Deus de novo. Agora olhe para nós como igreja. Porque o mundo é o mundo das imagens. Vocês olham para a televisão, o mundo é das imagens. Comercial, propaganda, é tudo imagem. Qual a imagem que a cidade de Itaí tem da igreja? Escândalos, nó, malandros, injustos. Não vive um evangelho que se prega, dá nó em pingo d'água, compra e não paga, fofoqueiro, fala mal dos outros. Que monstro é esse que nós somos? E nós estamos aqui diante de Deus que é santo, 3 vezes santo, que toda a terra está cheia da sua glória, querendo na oração pedir coisas para o meu ego. Por isso que não recebem, porque pedem para o vosso deleite. Pedis mal. Mas como que é o jeito certo de pedir? A vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Que a imagem e semelhança do início, da intimidade, seja reconstruída em nós. E você de novo veja a face de Deus, e pense como Deus, e sinta como Deus, e deseje como Deus deseja. Aí sim, tudo que você pedir, será da vontade de Deus, porque você pensa como Deus, você raciocina como Deus, e você tem vontade como a de Deus. Deixa o Espírito Santo te reconstruir. Deixa o Espírito Santo construir o quebra-cabeça, esse monstro desfigura, e deixa ele construir essa boa vontade. Paulo diz aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Que mundo é esse? O mundo da distorção, o mundo do sentimento contrário a Deus, da vontade contrária de Deus e do raciocínio contrário de Deus. O mundo que mata, o mundo que vira cara, o mundo que é partidarista, o mundo que é embasado na violência e na insegurança. Não vos conformeis, não seja na forma desse mundo, mas transformai-vos, tome uma outra forma, pela renovação da vossa mente. Mente é vontade, mente é intelecto, mente é desejo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a primeira dimensão do quarto secreto, que você rompe e fecha a porta. Só está você e Deus. E só Deus sabe como você está. Quantas vezes você já entrou num quarto assim? Só Deus sabendo como você está, e você não ter palavras, choros. Mas você saiu diferente de lá, porque o Espírito Santo está te lapidando a cada dia. Ele está restaurando esta imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Para a gente encerrar, só mais essa segunda dimensão do quarto secreto. Sabe qual é? Preste atenção. É a dimensão da possibilidade da transformação de realidade. Diga comigo: possibilidade da transformação da realidade. Eu vou te dar pelo menos 3 exemplos bíblicos aqui disso. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 17. Sabe o que está acontecendo? Elias, o tisbita da terra dos Gileade, ele está agora profetizando, aleluia, a nação apóstata de Israel, aleluia. Me falta esse ano de antigamente. E Deus diz para ele: Elias, diz: eis-me aqui, Senhor, vai-te daqui do Querite, porque secou a água, e vai para a terra de Sarepta de Sidom. Ali já ordenei uma viúva que vai tomar conta de você. Que coisa linda, Deus ordenou a viúva é crente, obedece a Deus, melhor do que profeta. Elias chega lá, a mulher está catando graveto, uma viúva, imagina velhinha. Ele diz assim: mulher,
diz assim: olha, meu senhor, o negócio está pior que o seu. Aqui eu só tenho o resto, um punhado de farinha na panela, um pouco de azeite, uma botija. Eu estou catando o resto dos gravetos para eu e meu filho comer e morrer. Ele diz assim: não temas, vai, faz isso mesmo, mas antes, faça para mim primeiro o bolo, porque eu estou com fome e eu estou com sede. E a mulher foi, fez o bolo para Elias. E comeu Elias, o filho dela, muitos dias, porque a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. Aí Elias está lá, aleluia, glória a Deus. O filho da viúva morre, rapaz. Morreu, e a viúva disse para ele: Elias, homem de Deus, vieste tu aqui para trazer à memória a minha iniquidade? Olha o pensamento atual. Meu filho morreu. Elias pega o menino no colo. Aleluia, quem tem intimidade é diferente. Não se desespera, não grita. Pega o menino no colo, onde ele vai? Sobe no seu quarto e fecha a porta. Possibilidade de transformação, essa é a dimensão que a gente está falando. Pega o menino morto no colo, leva no seu quarto assim, em cima, o deita sobre a sua cama e diz: Deus. E orou Elias ao Senhor, diz: Deus, até mesmo essa pobre viúva o Senhor tem afligido, matando o seu filho. E orou Elias dizendo: Senhor, traz de volta a vida esse menino. E Deus trouxe o menino de volta, e a vida voltou nele. Elias pegou o menino, abriu a porta, porque isso acontece no quarto secreto, só com quem tem intimidade. Fecha a porta, abriu a porta, saiu, desceu e disse: aqui está o teu filho, mulher. A mulher disse assim: agora sei que Deus é contigo e que a palavra de Deus é verdade na sua vida. Que dimensão é essa de transformação? Eu não sei como estão as suas coisas, eu não sei se está faltando vida no seu casamento, eu não sei se está faltando vida na sua vida, eu não sei se está faltando vida no seu ministério, se está faltando ânimo, se está faltando motivação correta. Mas entra no quarto secreto. Elias entrou com alguém morto, mas quando ele falou com Deus no quarto secreto, a vida voltou e ele saiu diferente do quarto. Esse você gosta. Segundo exemplo, possibilidade de transformações do quarto secreto. Segundo o livro dos reis de Israel, está no capítulo 4, o profeta Eliseu. Aleluia. E chega uma viúva para Eliseu: ó profeta Eliseu, o meu marido, nosso homem de Deus, aleluia, discípulo seu, acabou de morrer e deixou um monte de dívida para mim. Aleluia, tudo não é muito antigo, tudo já aconteceu na história, parece mesmo, né? Deixou um monte de dívida para mim, e o Criador veio buscar os meus 2 filhos para levar como escravo, na paga da dívida. O que eu faço? Eliseu disse: o que eu faço? Aliás, o que tu tens na sua casa? Nada. Eu tenho um pouquinho numa botija lá, um fundinho de azeite. Eliseu falou: isso já basta. Mas entra na sua casa, pede para a sua vizinhança vasilhas, vasos, pede emprestado um monte, traz tudo para sua casa com os seus 2 filhos e fecha a porta. É no secreto, irmão. Não é fofocando na esquina, não é mexer com justiça, não é trapaceando, não é sendo injusto, é com Deus. O seu problema é com Deus, é Deus quem resolve, é no secreto, é com Deus. Fecha a tua porta, viúva, com seus 2 filhos, e começa a derramar azeite aquele restinho de azeite da sua vasilha, começa a derramar. E a mulher começava a derramar, e enchia um vaso, e o azeite aqui na vasilha dela não diminuía e não aumentava, e derramava o azeite, e derramava o azeite na vasilha, e derramava o azeite, e nunca acabava da primeira vasilha. Aleluia, aleluia. O que é isso? É a dimensão da realidade de transformação pela providência de Deus no secreto. Eu não sei o que está faltando na sua vida, eu não sei como está a sua realidade, mas eu sei que no quarto secreto com Deus tem providência de Deus. Pastor, mas eu estou fraco, a minha fé é pequena. Aquela viúva só tinha um resto de azeite. Essa tua pequena fé basta, essa tua pequena esperança basta, esse teu pequeno amor basta. Pega tudo isso aí, entra no seu quarto, rompe relações com o mundo e com o pecado e com o sistema, e fala com Deus que estiver no secreto, porque Deus tem providência para você. Deus tem azeite para nós, Deus tem azeite para a sua vida. Entrou na casa sem nada, saiu da casa, pagou a dívida e sobrou um monte de azeite ainda. O que é isso? É o secreto com Deus. Para a gente encerrar, irmãos, estou te estimulando a entrar no quarto secreto essa semana e orar.
por volta do ano de 587 a.C., lá estava o profeta Daniel, na Babilônia. Aliás, os medos e os persas, com Dário, o rei, está no trono, aleluia, e Daniel já é príncipe na Babilônia, e Daniel é homem importante na Babilônia. O profeta Daniel, preste atenção, o que está acontecendo? Os medos e os persas crescem muito. O rei Dário constitui 120 governadores para cuidar das províncias da Pérsia, e 3 presidentes para cuidar dos governadores. Entre eles está Daniel. Daniel superpassa, Daniel vai além daqueles e eles não conseguem achar defeito em Daniel, porque havia em Daniel um espírito excelente, aleluia. Aí eles tramam, como que a gente pode pegar esse Daniel? Não tem como. Sei, vamos falar com o rei Dário, para que num prazo de 30 dias eles peçam um decreto, que aquele que consultar outro Deus, outro homem a não ser o rei, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6. Sabe qual era o costume de Daniel? Igualzinho nós, 3 vezes por dia orando. Sabe como que Daniel orava? Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel subia no seu quarto, fechava a sua porta e abria as janelas para Jerusalém, e falava com Deus 3 vezes ao dia. Quando ele ouve que ele não pode mais orar, que ele está impedido de orar por decreto real, sabe o que ele faz? Nada, continua orando. Sobe no seu quarto, fecha a porta, e o pai que vê no secreto o recompensaria. Quando ele sobe no quarto, fecha a porta, as janelas se abrem. É assim que acontece com a gente. Quando a gente entra num quarto com Deus e fecha a porta, as possibilidades se abrem. Tem visão, tem referência. Os homens vão sondá-lo. O que Daniel está fazendo? Fofocando, falando mal, murmurando, orando. Eles ouvem, pegamos Daniel, levam para o rei. Rei, sabe aquele Daniel dos exilados de Judá? Aquele que o Senhor sempre gosta mais dele do que a gente? Ele estava orando, não consultando ao Senhor, foi contra o decreto real. E a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. O rei se entristece porque o rei amava Daniel. Trazem Daniel até o rei. O rei olha para Daniel de canto, tentando livrar Daniel, diz, Daniel, quem sabe o teu Deus a quem tu continuamente serves te livrará da boca dos leões. Daniel não fala nada, Daniel não esperneia, não fica na porta da cova, não vou me jogar, não grita. Daniel não vai pedir advogado, Daniel não vai atrás da polícia, Daniel não vai atrás da política. Por que Daniel entra na cova em silêncio? Diz o texto que ele não fala nada. Porque a batalha que Daniel havia vencido não era na cova. Daniel já tinha vencido os leões há muito tempo, no quarto secreto. Você pode estar difícil, a sua vida pode estar difícil, as suas possibilidades podem ser mínimas, pode ter decretos contra a sua vida, leões estão tentando te devorar. Entra no seu quarto, a sua vitória é lá no quarto, é com o pai que te vê no secreto, e o pai que te vê no secreto vai te recompensar de lá. Lançam Daniel na cova. O rei aquela noite sumiu o sono do rei Dário. O rei não quis as músicas. O rei ficou pensando, será que o Deus de Daniel vai livrar ele mesmo? Esse rapaz orava 3 vezes por dia, será que ele... Será? No amanhecer o rei foi até a cova. O rei com pressa gritou desesperado, Daniel, Beltesazar, Daniel, acaso o seu Deus a quem tu continuamente serves conseguiu te livrar dos leões? Imagina aquele silêncio. Uma voz lá do fundo responde, salve, ó rei. O Deus cuja presença eu estou continuamente enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque viu em minha inocência. A sua guerra você não ganha com braço, não é com boca. A sua guerra você ganha com Deus em oração. Deus dá livramento no quarto secreto. Shadapia cantarabacarabassu, levanta sua mão e adora a Deus. A sua batalha não é tramando, é orando. A sua vitória não é conspirando, é orando.
A sua vitória não é escondendo de Deus e fugindo. Sua vitória é encarando Deus no quarto secreto. Rompe relações com o mundo. Fecha a tua porta e ali é só você e Deus. Deus ouve oração, você crê ou não? Salmo 37, 34 diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade, e Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Salmo 40, versículo 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, porque a tua lei está trabalhando no meu coração. Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 35, alguém diz para ele assim: sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Ele pergunta: quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Responde: aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vontade de Deus. Possibilidades de realizações, possibilidade de transformações de realidade. Feche os teus olhos para a gente encerrar. Qual a sua realidade que te espera essa semana? Pense. O que é que te dá até uma angustiazinha quando você lembra que, ai meu Deus, essa semana, ai meu Deus, aquele emprego, vou ter que pegar a estrada, ai meu Deus, aquela perseguição que não cessa, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. A cova já está preparada, os leões famintos. Morreu, o filho da viúva morreu. O azeite está acabando. A proposta e a orientação de Deus para nós hoje: entra no quarto secreto, fale com o Pai que já está te esperando lá, porque Ele está te vendo. E o Pai que te vê no secreto te recompensará. Todos que entraram num quarto de um jeito, saíram de outro. Alguém entrou com o morto, saiu cantando alegre porque viveu. Alguém entrou com um débito impagável, saiu com a conta paga e com azeite sobrando. Alguém entrou com a cabeça sentenciada a ser comida por leões, saiu de lá cantando porque Deus deu livramento enviando o seu anjo. Ore. Meu conselho para nós aqui hoje é ore. Fale com Deus, entra no seu quarto. Deus está desejoso por ouvi-lo. Deus está desejoso para implantar, reconstruir em você a imagem e semelhança dEle, para que você pense como Ele, raciocine como Ele, deseje como Ele, e tenha a vontade dEle na sua vida. Aí sim, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Porque quando eu entro no quarto, sabe o que acontece? Eu chego diante dEle com temor e com tremor. Porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Deus está operando o seu querer e o efetuar em nós no quarto secreto. Qual a imagem que nós construímos? Quando o mundo nos vê, os incrédulos nos veem, qual a imagem que eles veem em nós? Chorões, santarrões, injustos. Lembra que eu disse do quebra-cabeça? A igreja é o grande quebra-cabeça de Deus. A imagem já está na capa. Ela veio há 2000 anos atrás. Jesus Cristo é a imagem perfeita. Jesus Cristo é a imagem, é ou não é? Romanos 8, 29, não é isso que diz? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? O desejo de Deus é esse. Foi perdido a imagem e a semelhança, foi bagunçado. Veio a imagem e semelhança perfeita de novo, sinalizando como é. Como que trata as pessoas, como que trata a política, como que trata a religião, como que trata as prostitutas, como que trata os publicanos, os pobres, como que trata o judaísmo, como que trata Deus. Jesus atuando 3 anos e meio, é isso. Ele é a imagem da capa, do quebra-cabeça. E o quebra-cabeça bagunçado, sabe quem é? A igreja. De lá para cá o Espírito Santo está colocando as peças. O quarto secreto é para a individualidade, onde uma peça é arrumada. Agora a imagem da capa, ela é construída no coletivo. Ou seja, a minha peça depende do seu encaixe. O seu encaixe depende da peça dele. A peça dele se encaixa na sua. Bagunçou tudo lá no Éden, Gênesis capítulo 3, o pecado bagunçou tudo o tabuleiro.
No jardim do Éden, tudo foi bagunçado pelo pecado. Mas no jardim do Getsemane, e no Calvário, e no túmulo depois de 3 dias da ressurreição, uma mão começa a arrumar o tabuleiro de novo. E as peças começam a ser encaixadas. Por isso todo tipo de ação em conjunto, ação social na cidade, políticas sociais na cidade, evangelização, culto ao ar livre, visitas, células, culto, sabe o que é? É mais uma possibilidade que a mão de Deus está nos encaixando e nos aperfeiçoando para sermos e termos a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Se coloque de pé para a gente orar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, que é terreno, assim traremos também a imagem do segundo Adão, que é celestial. A imagem de Deus está sendo restaurada em você. É por isso que o Senhor propôs essa prova mesmo. É por isso que Ele permitiu essa dificuldade mesmo. Quem sabe é nessa hora mesmo que você fique mais sensível para entrar no quarto secreto e deixar Deus mexer em você. Olha, Deus responde oração. Quando começamos a ver e a pensar conforme a vontade dEle. Eu estava orando, ninguém sabia. Preste atenção para mim terminar aqui. Eu estava orando, é um detalhezinho, é a possibilidade de transformação, é a realidade de transformação. Para quem entra no quarto secreto é real. Não foi só para os tempos bíblicos, é real hoje. Eu estava orando, Jesus, eu não vou ter condições de pagar o mercado esse mês. Jesus, eu não vou ter condições de pagar o mercado esse mês, me ajuda. Passou um mês. No segundo mês, falei, Senhor, eu não tenho condições, eu preciso honrar. Eu tenho um nome nessa cidade, eu tenho uma família, eu tenho uma fé professada publicamente, não me deixa. Nada. Porque ele é um Deus que pode, mas que não deve nada. Ele pode responder, ele pode fazer, mas ele não é obrigado a nada, não. Porque a vontade, o raciocínio e o sentimento está sendo construído em mim. Eu pego tudo isso e começo a agir na terra com Ele, junto comigo. Peguei o talão de cheque e falei, agora, vai ser para 60 dias, segura, se voar Jesus, segura. Não me deixa. Cheguei lá para pagar o mercado, irmão. O dono do mercado falou, mas a sua conta já está paga. E não foi anjo, quem sabe foi um anjo, elegante. Deus preparou, irmão, Deus preparou e tocou no coração do servo dele para pagar a minha conta, para me abençoar, porque ele é fiel, ele ouve a oração do quarto secreto. Apresente ao Senhor a sua necessidade, fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos, porque isso aí aconteceu esses dias. Muita madrugada já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como sussurro. Aleluia. Ouço Deus me chamar. Entra no quarto secreto da oração agora. Fecha os teus olhos. Se desligue de tudo, de todos. Coração se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Aleluia, fala com Deus. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando. Diminua as luzes aqui. Me chamando, Por favor. me chamando, Quero olhos fechados. me chamando. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja. O Senhor está te chamando.
O Senhor está te chamando para o quarto secreto. O Senhor está te chamando para esse jardim secreto da oração. O Senhor está procurando pessoas que estejam desejosos de se apartar de todas as coisas, do sistema, do mundo, do pecado, de si próprio, da sua má organização pessoal interior, e adentrar neste quarto secreto e se resolver em Deus dentro do quarto, e se consertar em Deus dentro do quarto. Aleluia. Dentro do quarto há possibilidades mil. Dentro do quarto há possibilidade do teu conserto, da tua restauração. Dentro do quarto a tua resolução. Pastor, eu não consigo me resolver. Dentro do quarto há essa possibilidade. O Senhor está te esperando. Há quanto tempo que você não fala com Ele? Há quanto tempo você não entra no quarto secreto da oração? Você conhece tudo de igreja. Você conhece tudo de culto, de gente. Você conhece tudo de tudo. Mas tem esquecido desse momento. Você não sabe absolutamente nada sobre nada. Você tem deixado, tem negligenciado este tempo, este momento com Deus. Deus está com saudade da tua voz. Deus está com saudade da tua voz. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te das tuas lágrimas aos pés do Senhor. Lembra dos teus gemidos diante dEle. Lembra dos teus sorrisos de alegria ao sentir que Ele te ouve. Pois bem, o Senhor está aqui esta noite dizendo: vai voltar este tempo. O Senhor tem saudade também, e Ele está estendendo as mãos dEle e dizendo: vem para o quarto secreto. Diga para Deus: eu vou. Diga para Deus: eu vou, Senhor. Cante para Ele. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Diga para Ele, diga para Ele: vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Já estou indo. Vou correndo ao teu encontro. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Quem sabe esta madrugada. Eu amo os que me amam e de madrugada me buscam, achará. Quem sabe essa madrugada você vai acordar 3 horas da manhã, mas não é sede, não é vontade de ir no banheiro. O que é? É o Senhor te convidando para entrar no quarto secreto da oração. Faz tempo que eu não faço isso, pastor. Vai voltar. Essa série de mensagem não é à toa, não. Vai voltar. O diabo vai ser envergonhado. Satanás é derrotado. Mas não é derrotado por quem grita mais, grita menos. É derrotado quando vê um crente de oração, quando vê alguém que está no colo do Pai, em adoração, se rendendo aos cuidados e à vontade dEle. Eu não quero saber o que o diabo está tramando lá fora. Eu estou dentro do quarto da oração. Nada me pega, maldição não me pega, não me alcança. Estou debaixo da bênção. Estou debaixo de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que fala em mistério fala com Deus diretamente. A palavra de Deus diz: é para edificação própria. Irmão, queremos o que mais aqui dentro? Levanta a tua mão e exalte aquele que vive e reina. Se você sentir de falar línguas estranhas, aqui não é proibido. Adore ao Senhor em todas as línguas. Uribiai, Shubiai, de Play, de Placatarabacurim.
ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos, já estamos partindo para o encerramento. Ai, Jesus, Tu és tão maravilhoso. Oh Pai, Tu que vê no secreto, o Senhor está observando cada vida. Gente que entra no quarto, entra na igreja, entra em momentos, entra no secreto em Ti, Senhor, e tem aberto o coração e não consegue ter a sensação e o sentimento de que o Senhor está observando. Mas como pode ter a sensação e o sentimento de que Deus está observando se essa imagem está tão desfigurada? Não importa o que você sente nesta hora, meu irmão, creia tão somente. Deus está nos vendo no secreto e Ele nos recompensará. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno e profundo deste Pai que nos vê no secreto, que os dons, as consolações, a intercessão deste meigo Espírito, que é o Espírito de Deus, que intercede com gemidos que palavras não podem descrever, continue com a igreja dele, continue com cada um de vocês, agora e para sempre. Essa pequena partícula do corpo de Cristo está espalhado sobre a face da terra. Com os santos lábios, diga um amém. Diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus e dê um abraço na pessoa do teu lado. Dê um abraço na pessoa que está ao teu lado. Vão na paz do Senhor Jesus.